Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco para aprender um pouco de língua portuguesa. Em nosso encontro, vamos falar sobre objetos e a sua função semântica, como ele trabalha, gerando alguns sentidos, alguns significados, ampliando ou restringindo o sentido da oração. Vamos falar sobre isso? E olha, você já é inscrito aqui conosco no canal? Faça a sua inscrição, deixe o seu like no vídeo, é muito importante para engajar o nosso canal, e ative o sininho para você receber as nossas novas aulas, os nossos estudos, os nossos exercícios aqui do canal. Muito obrigado e vamos estudar um pouquinho. Te aguardo ali na aula. Tchau, tchau. E vamos continuar o nosso bate-papo e o nosso estudo sobre objetos. Hoje, a última parte desta aula, nós vamos falar sobre a topicalização do objeto, como isso funciona, para que serve. Colocar o objeto no início da oração, digamos no topo, por isso é que nós dizemos topicalizar, é uma forma de chamar atenção. É um instrumento de ênfase. Tudo isso é muito importante para podermos entender, às vezes, numa leitura, numa interpretação textual, por que aparece antes. Por exemplo, dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia, eu não vou roubar, tem dó. O cantor e compositor e também poeta Caetano Veloso fez o uso desse tipo de topicalização. Ele coloca o estado dele antes, que é o estado de nascença, que ele tanto gosta e ama, que ele disse, a Bahia. No caso, a Bahia é o objeto direto daquilo que ele não vai roubar. Eu não vou roubar a Bahia. Porque às vezes você acha que a Bahia seria o sujeito. Nunca. Aqui no caso, o sujeito é o pronome pessoal do caso reto eu, que entra em contato com o verbo roubar. E a coisa, o alvo a ser roubado, nunca seria a Bahia, mas ele colocou no tópico, ele antecipou. É um hipérbato em que a pessoa faz o uso para dar destaque sobre aquilo que ela fala. Você entendeu? Ficou claro? É simples, é só isso. Agora, existe também uma alteração semântica do verbo na mudança do objeto. Na literatura, é muito comum usar esses recursos. Preste bastante atenção quando envolvemos o objeto. Um desses recursos consiste em empregar o verbo em sentidos diferentes para cada objeto. Por exemplo, a bomba oficial arrebentou. O que a bomba arrebentou? Lógico que seria as portas, mas ele inclui um outro núcleo interessante e a vida dos que ali estavam. Logicamente, é um objeto direto, sim, porque quem arrebenta, arrebenta algo, só que é isso que nós estamos te mostrando. Existe uma alteração pela ideia, uma alteração semântica. Isso é muito interessante porque várias pessoas fazem várias leituras e na hora da leitura você pode perceber isso. Se alguém te perguntar, você sabe muito bem que houve uma alteração, só que é óbvio, não sintática, mas semântica. Também podemos te passar algumas informações importantíssimas. Há frases mal construídas porque o redator, às vezes, não respeita as condições impostas pelo verbo aos seus satélites. Por exemplo, escute isso aqui. Veja que absurdo. O escrivão constou várias irregularidades no depoimento. Não podemos, meus amigos. O verbo constar, ele não admite como sujeito, agente e humano o escrivão. O escrivão constou. Isso você não pode fazer. Um nome inanimado é que funciona como sujeito desse verbo. Alguma coisa você poderia mexer, por exemplo, erros, acertos. Aqui no caso, segundo o escrivão, várias irregularidades, agora sim, várias irregularidades constavam no depoimento. Aconteceu aqui a correção, para você perceber que muitas pessoas nem se dão conta. Elas veem a oração, mas elas não sabem fazer a leitura correta e perceber
que houve um erro. Não faça isso. Aprendeu? Está gostando da aula? Por favor, deixe o like para você poder engajar e ajudar-nos aqui no canal a divulgarmos nosso trabalho. E se você tiver dificuldades, também pode deixar o seu comentário aí para nós, hein? E aqui também você vai fazer exercícios, porque não é só teoria. A aula continua também com bons exercícios para treino. Vamos lá. Levando em conta esse dado que você acabou de escutar, observe as duas frases aqui que seguem. As boas chuvas, no caso, as chuvas de verão, as boas chuvas de verão, evoluíram a produção de soja em 20%. Escute também. Os juros altos prosperaram os bancos e os agiotas. Agora, meu aluno, minha aluna, assinale a alternativa que contém um comentário errado sobre elas. Aqui chegou o seu momento. Pare o vídeo para você ler todas as alternativas com calma e perceber qual delas está errada. Vamos lá? Faça isso agora. É o seu momento. E a conferência é agora. A resposta é a seguinte. A letra E. Não há nenhum problema na segunda frase. Apenas não está errado. As duas possuem problemas. Ok? Pelo que você leu anteriormente, é muito interessante começarmos a entender como tudo funciona. Porque os problemas são vários aqui. Você disse que chuvas de verão evoluíram a produção. Não dá, não é? E também juros altos prosperaram os bancos. É o contrário, não é? O banco é que prospera com o juro. E eu creio que você ficou bem mais esclarecido aqui com essa nossa ajuda. Ficou bom? É isso aí. Espero que você tenha acertado. Fale para mim se você acertou, se você gostou do exercício, como funciona tudo isso aí para você. E para terminarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho mais sobre um outro tipo de problema que às vezes você também pode encontrar aí na sua leitura, na sua análise. Seria o seguinte: ampliar o sentido na mudança da regência. O que seria isso? Alguns verbos transitivos, quando eles se tornam intransitivos, quer dizer, não completados, eles passam a ter sentido bem mais abrangente. Por exemplo, escute isso aqui na prática. O teu namorado não bebeu pinga. Você completou. Aqui o verbo transitou. Você percebeu que colocou a coisa bebida. Você não bebeu pinga apenas no baile. Mas aí você amplia. Veja que interessante. Minha filha, ele bebe. Quer dizer, ele bebe o quê? Você viu só? Tudo. Então, pela lógica semântica, amplia-se. Essa é a ideia, ampliação de sentido. Quando nós não colocamos o complemento, é porque dá para tirarmos algumas conclusões. Por exemplo, veja que interessante. Quando você fala, olha, estudante não paga, você não usou aqui. O que ele tem que pagar? Mas realmente, o estudante, ele não vai pagar a entrada de cinema, às vezes, ele não vai pagar alguma coisa. Dá para você ampliar o sentido? É lógico que o contexto precisa estar mais amplo aqui. Só que nós estamos querendo te mostrar que realmente o pagar aqui está, né? O complemento do pagar, digamos assim, está apagado. Aí, no caso aqui, seria uma entrada de cinema, por exemplo, como eu coloquei ali. Mas se você não põe, essa é a ideia. Trazer para o leitor que existe uma ampliação no sentido da oração. Aprendeu? Veja mais um outro exemplo. Não são apenas as ações gloriosas que sensibilizam o povo. Ainda que, por outros motivos, as ações indignas também sensibilizam. Se você percebe, esses sensibilizam todo mundo. Você não precisaria nem completá-lo ali, mas o verbo você abre, amplia a proposta sem a colocação do complemento aqui devido. Creio que você já entendeu o que é que eu queria te dizer, não já? Mas eu vou te dar mais exemplos. Olha só, para a gente poder terminar aqui. Os fregueses estão reclamando das facas vendidas no supermercado. Por quê? Segundo eles, elas não cortam. Aqui você falou não cortam. O quê? Qualquer tipo de coisa.
Não corta uma embalagem, não corta uma carne, não corta uma verdura. É isso que você precisa entender. Quando aqui o autor às vezes usa esse recurso, é que ele amplia o sentido desse verbo. Um pouquinho mais de exemplo e um exercício para fecharmos na nossa aula com chave de ouro. Veja comigo aqui. Olhe esses outros casos. Dizer, e aqui você completa o verbo dizer. Dizer o quê? Dizer isso aqui, ó. Dizer que as mulheres e idosos guiam mal é puro preconceito. E aqui você percebeu que existiu ali guiam. Guiam o quê? Você pode pensar num trator, num carro, o que é aquela guia? Não temos aqui, mas dá para perceber que é a amplitude da ideia. Você viu que joia? Aqui outro exemplo, o ex-prefeito deixou, o que é que ele deixou? Uma dívida impagável. Deixou uma dívida impagável. E é lógico, ao sucessor, porque é o outro que vai pagar. Na realidade, nem haveria necessidade de você colocar ao seu sucessor, porque nós já sabemos que a amplitude da ideia já te leva a você chegar a essa conclusão. E aqui, para terminarmos mais um exemplo, veja aqui comigo. Grandes bancos e financiadores pedem socorro. Sim, agora pense comigo. São bancos e financiadores. Obviamente, é para quem pode pará-los. Aqui o governo ou o Estado, não é? E é aqui que nós queremos te orientar. Nem sempre é necessário colocarmos o complemento verbal, mas quando não colocamos, perceba o que está acontecendo. Veja o contexto. Numa prova de leitura, em uma análise mais detalhada, isso é muito importante você saber fazer. Agora treine comigo na tela para podermos encerrar hoje a nossa aula aqui, para fecharmos esse assunto. Observe os enunciados que seguem. Na segunda chuva de primavera, o camponês semeia o milho. Em janeiro, colhe. Viu que interessante? 2. No futebol, há verdadeiros craques que, no entanto, rendem muito pouco. É que eles bebem. E na terceira opção, a principal meta da propaganda é induzir o povo a consumir. Aqui você viu tudo o que nós te falamos anteriormente. A sua tarefa é a seguinte: você vai ler com calma as opções aqui abaixo e vai me dizer qual está incorreta. Assinale uma alternativa que contém um comentário que é descabido sobre os enunciados. Seria interessante você agora parar o vídeo, fazer o exercício com mais calma e depois chegarmos a uma conclusão. Faça isso agora e vamos olhar. Tudo bem? Fez isso? E você deve ter marcado uma resposta. Deixe aí no comentário se você acertou. Gostaria muito de saber a sua opinião, se você está tendo alguma dificuldade também para resolver o exercício, como é que você fez tudo isso aí? E agora a resposta. Fácil, não foi? Olha aqui. Os 3 enunciados são exemplos de verbos transitivos que se tornaram intransitivos. Não foi isso. Veja a letra A. Número 1. O objeto do verbo destacado está apagado. Sim. 2. Por hábito cultural, um falante do português sabe que no 2, o objeto do verbo é bebida alcoólica, porque quando você fala que a pessoa bebe, obviamente não é um chá nem uma Coca-Cola, não é, pessoal? Agora, número 3, o objeto do consumir, do verbo consumir, ele vem desacompanhado do objeto para concentrar a atenção sobre a ação pura do verbo, sem restringi-la, quer dizer, é um objeto particular. Por isso é que você não coloca. Se coloca, restringe. Se não coloca, dá aquela abertura, não é? E na letra E, nos enunciados 1 e 2, os objetos vêm apagados, estão elípticos, nós chamamos da elipse. Mas, por uma razão ou por outra, o leitor consegue. Sim, nós conseguimos identificar. Por exemplo, o que você colhe aqui? Olha só, o milho, não é verdade? E na 2, o que a pessoa bebe? Pela lógica, uma bebida alcoólica. Ficou claro, não foi? E espero que você tenha aproveitado, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua companhia e espero você em nossa próxima aula. Um grande abraço e
vamos continuar com os nossos estudos aqui no canal. Até mais, pessoal!